Aqui no nosso quadro Check-up no rádio, nutricionista Isabelle Cláudia resolveu dar as caras aqui no nosso programa, né, Isabelle? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês. Estava com saudade, Marcos. Quero pedir desculpa, né? Entrei aí numa lesão de ombro que eu não queria saber de ninguém, viu, Marcos? Até dirigir doía e coisa ruim é a gente sentir dor, né? É terrível. E então, assim, foram 2 semanas bem punks, mas graças a Deus está tudo bem, estou aqui de volta. Marcos, deixa eu só parabenizar, que eu acho que o que é da terra a gente tem que dar valor, né? E ontem eu assisti a peça de teatro do grupo Trapiá, né? Com Alexandre e Manuel Bonequeiro, e fiquei simplesmente encantada. Eu já, assim, desde sempre já acompanhava o trabalho de Alexandre quando trabalhava com Félix, né? Naquela época, bem anos atrás, e só se comprovou, né? O talento de Alexandre irretocável. O Manuel Bonequeiro me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha visto ele assim em palco, né? A gente só vê essas apresentações que ele faz nas festas e tal. E eu fiquei encantada, né? Encantada. Foi uma coisa linda. O choro de Manuel Bonequeiro no final, né? Emocionado. Então, assim, parabenizar realmente todos os envolvidos, né? Do teatro, da Companhia de Teatro Trapiá, tá? E foi uma apresentação lindíssima. O Menino Pássaro. São verdadeiros artistas, né? São artistas, assim. O Seridó e nosso, né? É um celeiro de grandes artistas que não perde para nenhuma região do Brasil, né? Não, foi muito lindo. Gente, vamos falar aqui no nosso programa de hipertensão e alimentação. Qual é a relação? Então, na verdade, a hipertensão ela é multifatorial, né? Vários fatores podem desencadear. Lembrando que, gente, ela é muito silenciosa, né? Quando a gente já vem perceber, porque já está bem mais agravado realmente. Mas isso é bem área médica, diagnóstico médico, e a gente vai falar sobre alimentação, né? Então, a questão alimentar na hipertensão, muitas vezes os pacientes, a primeira coisa que dizem é assim, olha para mim e faz, eu não como sal. Não, Isabelle, eu não como sal. Mas o grande problema está nesse sal escondido nos alimentos industrializados, né? Então, para que vocês entendam, o sal ele vai estar escondidinho lá nos alimentos que ficam na prateleira. Quanto mais produtos, né? O sal, ele é um produto que serve para conservar. Antigamente, quando não existiam esses geladeiras, né? Meios para conservar por meio da refrigeração, o sal era utilizado para esse fim. Então, através do sódio, que é uma substância que contém no sal, né? É um mineral que o sal contém, que ele está realmente, né, direcionado para essa questão de conservação dos alimentos. Lembrando, gente, o sal não é um vilão, muitas vezes. O que o torna vilão é o seu excesso de consumo. Que nós aqui, nós brasileiros, nós temos um consumo de sal quase dos maiores do mundo inteiro, né? Para ver como nós consumimos sal. Não só esse sal adicionado na alimentação, como o sal escondido nos alimentos industrializados. Então, assim, quanto mais tempo um alimento passar na prateleira, quanto mais tempo aquele alimento ficar ali, né, na prateleirinha para você comprar, mais teor de sal ele pode ter, né, o teor de sódio. E isso é completamente prejudicial. Então, eu gosto sempre de elencar alguns alimentos que podem ter esse teor de sal mais elevado. E eu queria só ensinar as pessoas a identificarem no rótulo dos alimentos como é que a gente pode saber se aquele alimento vai ter muito sódio ou não, tá, Marcos? Então, assim, geralmente quando você vira o alimento, você vai visualizar comigo aqui. Quando você vira o alimento, quem tiver em casa, procure algum produto, tipo uma bolacha creme cracker, procure um molho, aqueles temperinhos caseiros, sabe? Caldo quinó, procure um produto desse em casa e vamos virar para procurar aquela informação nutricional, uma tabelinha que tem atrás dos alimentos, de todos os alimentos praticamente, quase todos, né? Então, nessa tabelinha, a gente vai ter lá embaixo, no finalzinho da tabela tem sódio, tá? E esse teor de sódio é o que a gente vai avaliar. Então, lá na frente do sódio vai ter um valor e mais um pouquinho na frente vai ter um percentual, tá? 5, 17, 25. Então, esse percentual é o que a gente vai olhar. E sempre que você for no supermercado, você vai fazer o comparativo desses percentuais para entender o que é que você está levando para casa, se vai ter mais sódio ou não, tá? Então, quando a gente tem até 5%, por exemplo, sempre vai ter a porção, né? Vamos supor, bolacha creme cracker, eles sempre dão entre 3 e 4 bolachinhas a porção. Aí vai ter lá um percentual, tá?
Então, se esse percentual for até 5% a porção, tá? É aquele sinalzinho verde. Eu gosto de trabalhar muito com semáforo. É sinal verde, tá? Entre 5 e 20 é o sinalzinho amarelo. E acima de 20 é o sinal vermelho. E aí eu vou trazer alguns produtos que eu costumo de dizer, né? Os produtos industrializados que contêm mais. E os campeões, assim, estão entre os embutidos, né? Salsicha, mortadela, quitutes, né? Esses alimentos embutidos, eles têm um grande teor de sódio. Macarrão instantâneo, que eu sempre bato no martelo aqui, o macarrão instantâneo é um dos maiores. Só para vocês terem ideia, eu salvei aqui a informação nutricional do macarrão instantâneo e vou falar para vocês, tá? Então, um macarrão instantâneo, lá no sódio, ele vai ter 75. Gente, o que é que significa esse 75%? É porque naquele macarrão instantâneo você está atingindo sua necessidade diária de sódio em 75%. Ou seja, só vai sobrar 25% para você consumir o resto do dia. Um pouquinho de nada, quase nada, né? Então, assim, tenham cuidado com esses excessos. Isabelle, se eu consumir um macarrão instantâneo, minha pressão pode subir? Sim, porque você está consumindo aí quase 5 gramas de sal em apenas um produto. Só para você ter ideia. A gente não consegue visualizar quanto é 5 gramas de sal, né, Marcos? Então, eu gosto sempre de fazer analogia assim. Pega uma tampa de caneta Bic, né? Uma tampinha de caneta Bic e enche de sal ali. Ali vai caber 1 grama, mais ou menos. Então, a gente encher 5 vezes. É quase a quantidade de sal que tem no macarrão instantâneo. Tá? Então, assim, aí você vai dizer, Geraldinho tá aqui olhando para mim com uma cara, assim, bem assustada, né? Então, realmente, é uma quantidade de sal exagerada, tá? E aí eu volto também pro molho shoyu, que eu também peguei aqui a quantidade de sódio. Uma colher. É você que gosta de molho shoyu, né, Marcos? Acho que você chegou a comentar alguma vez, não? Raramente eu como. Molho shoyu, é Geraldinha, não? Eu sou meio fresco para comer essa comida, é terrível. Eu não gosto de verdura, não gosto de... Parar por aqui, porque senão, Marcos, não complique minha situação. De vez em quando eu recebo uns presentes, as pessoas acham que eu gosto, aí eu não posso dizer que não gosto, que agradece a Ozani, né? Pronto, exatamente. Que bom, ainda tem a Ozani para lhe salvar, viu? Então, gente, uma colherzinha de sopa vai ter 24%. Lembra que eu falei que acima de 20% é o sinal vermelho, tá? Agora, isso é para uma colher de sopa. Se eu como 2 colheres de sopa, isso aí já vai dobrar. Então, assim, tenham cuidado nesses excessos. Alimento industrializado, todos, praticamente. Então, macarrão instantâneo, esses molhos, essa adição de caldo quinoa, a gente tem muito esse hábito de colocar esses cubinhos na comida, né? A gente não coloca. Mas assim, além de colocar esses cubinhos, ainda se acrescenta sal. Então, é como se você estivesse colocando sal umas 3 vezes, porque o caldo quinoa, ele tem muito sal. Então, a exclusão desses molhos prontos, exclusão desses alimentos industrializados como embutidos, como macarrão instantâneo. Isabelle, o que é que eu vou comer? Gente, sinceramente, eu não vejo muita lógica dessa introdução de um macarrão instantâneo na alimentação. De quitute, por exemplo, né? A gente tem trocas mais saudáveis como o ovo, por exemplo, a gente pode fazer uma troca por ovo. Eu sei que as pessoas podem dizer assim, Isabelle, tudo está muito caro, realmente. Às vezes eu me vejo numa condição muito delicada para orientar a alimentação, porque você pisca o olho e a cenoura chega a R$14, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer, Isabelle, em relação a isso? Optar por outros alimentos, né? Outros legumes que estão mais baratos, a gente começa a fazer troquinhas, tá, gente? O que não se faz tão necessário é você estar investindo numa coisa apenas, por exemplo, exatamente só na cenoura. Não, a gente pode investir em outros legumes que nesse momento estão mais em conta. Tá? O ouvinte pergunta aqui sobre essa questão do leite em caixa. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet, não sei se isso se é padrão, né? Por exemplo, determinado leite em caixa, um copo de 200 ml, 21% de cálcio. Certo, vá para o sódio. Sim, aliás, é porque é o sódio, perdão, 3% de sódio. Pois é, em um copo. Em um copo de 200 ml. Então, o que é que acontece? Esses leites, eles são adicionados de outros aditivos que conservam, não só de sódio, tá? E o que é que acontece no leite? O leite é um fator protetor, na verdade, em relação à hipertensão. O leite, em relação à hipertensão, entendam, né? Não é o geralzão, é em relação à hipertensão. Ele é um fator protetor
Assim como a aveia é um fator protetor. Então, pessoas que consomem leite, né, tem esse fator protetor, porque a quantidade de cálcio que o leite contém, ele protege, né, a questão da dilatação de veias. Então, assim, para passagem do sangue, eu tô falando de uma forma bem grosseira mesmo, para que vocês entendam. Então, leite é um fator protetor, aveia é um fator protetor, sementes, castanhas são fatores protetores, tá certo? Então, assim, porque tem uma quantidade de um mineral que chama magnésio também, que ajuda a proteger, tá? Então, alguns alimentos também protegem. E aqui eu vou entrar também, que as pessoas gostam muito de... tem aquela coisa, né? Come errado, come errado, come errado. E aí depois quer compensar com algum alimento que vai fazer essa pressão baixar. Sempre assim, né? Toma um chazinho de chuchu, né? As pessoas sempre dizem isso. Mas chuchu, de fato, ele é sua casca e sua polpa. Eles são alimentos que ajudam realmente a reduzir a pressão arterial, né? São hipotensores, como a gente chama, alimentos hipotensores. E das ervas, que eu posso destacar aqui, a gente entra com a erva cidreira, o capim-santo e a camomila, tá? Tem também o hibisco, mas eu não costumo indicar tanto o hibisco, porque o hibisco tem alguns efeitos colaterais pontuais que depende muito da pessoa que está ingerindo. Tá? Então, assim, o capim-santo, a camomila, e eles também dizem muito que a questão da camomila, esses estudos, é mais pelo fator que diminui a ansiedade, né? Então, ela também ajuda nessa questão de redução de pressão arterial. Mas o capim-santo e a erva cidreira, eles realmente são hipotensores. Lembrando mais uma vez, ervas, por mais que sejam ervas, o que eu sempre bato na mesma tecla, elas possuem efeitos colaterais, e um deles, quando consumem em excesso, são tóxicos ao nosso organismo e principalmente ao fígado. Então, que a gente tenha um cuidado, o controle de consumo, não é passar o dia tomando 2 litros de chá, tá? E tenha esse controle, porque tudo demais é veneno, tá? Como o estridõense gosta de carne, né? Vamos aqui pegar, por exemplo, como exemplo, uma linguicinha de porco, que é maravilhosa, né? Perfeito. Mas já aprendeu, eu tô orgulhosa. Pois é, não, que eu gosto de linguiça. Eu fiquei preocupado você falando isso, porque quando eu fui olhar aqui, por exemplo, as informações nutricionais, uns 50 gramas de linguiça de porco tem 20% de sódio. Aí eu vou lá em casa, antes do churrasquinho, coloco mais sal na linguiça. E vou lhe dizer, Marcos, e você não só come 50 gramas. 50 gramas é o quê? Um pedacinho? Pequeno. Né? Então, assim, só para isso que você tocou é muito importante. A gente fala muito em alimentos industrializados, né? A gente esquece desses momentos pontuais, como um churrasco, que ele está aqui impressionado. Com a linguiça, por exemplo, né? Você me falou, tem 20%, né? Que atinge sódio. 20% da sua necessidade de sódio em um alimentozinho, uma porção pequena. Você coloca 2 linguiças no prato. E aí sobe para 40%. 3,60. Exatamente. Então, assim, é uma quantidade muito exagerada de sódio em uma porção pequena. Então, são essas coisas que eu peço para as pessoas evitarem, né? Então, que a gente faça isso de forma gradual ao longo do dia e não concentrar em um alimento só essa grande quantidade de sódio. Mas você é hipertenso? Não, graças a Deus não. Então, assim, para os hipertensos e para prevenção também é extremamente importante evitar esse tipo de alimento. O ouvinte pergunta aqui, existem medicamentos que têm sódio? Então, medicamentos não é muito minha área, tá? Não é nada, eu não sou farmacêutica, não sou bioquímica, não é minha área. Mas, assim, deve existir sim medicamentos que têm sódio, mas eu acho que o que mais está em foco aí é que alguns medicamentos, eles podem causar essa elevação da pressão arterial, tá? Então, isso você deve ver com o seu médico, né? Conversar com o seu médico para que ele lhe oriente da melhor forma possível, né? Nosso ouvinte Dilma Maria pergunta o seguinte: a sardinha com molho de tomate que encontramos no supermercado tem muito sódio? Gente, eu gostaria bem de falar sobre isso. Esses alimentos, todos os alimentos industrializados, eles vão conter sim muito sódio. Isso é fato, tá? E o que eu queria conversar a respeito dessas sardinhas, do atum, é o seguinte: sempre escolham
atum ou sardinha, se caso você vai escolher enlatado, que eles estejam conservados em óleo, nunca em água e em molho. Por que, Isabelle? Porque quando eles estão conservados em óleo, em água ou molhos, eles correm o risco maior de contaminação e de impregnação de materiais pesados, desses metais pesados, tá? Então, o óleo, ele é como se ele puxasse para ele isso aí, tá? E fizesse com que esse alimento tivesse uma conservação muito melhor e com menor risco de contaminação, tá? Mas, sendo enlatado, ele vai ter um alto teor de sódio, sim. Tá? Eu gosto de dar uma dica, Marcos, antes de você fazer a pergunta aí. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que adora azeitona, né? Adoro azeitona. E uma dica que eu sempre gosto de dar é que você faça... deixe essa azeitona em água corrente, de preferência filtrada, né? Para você tirar o excesso de sódio que tem nela, de sal. Porque esses alimentos, geralmente, a gente compra muito, tem muito, né? Milho verde em salmoura, azeitona em salmoura, cogumelos em salmoura. Então, que você faça essa água corrente, né? E, de preferência, comprar azeitona que tenha o caroço, tá? Não compre sem caroço, porque essa água vai envolver também o interior da azeitona. O nosso ouvinte pergunta, nossa região fabrica o queijo de coalho e nele é difícil ou quase nunca se acha a tabela nutricional do alimento. Considerando também que em 99% deles a gente sente primordialmente o sabor do sal acentuado, mas são indicados até para dietas, esse sal presente no queijo de coalho tradicional nosso não prejudica os hipertensos? Então, deixa eu tentar fazer o seu raciocínio. Os queijos que contêm uma maior quantidade de sal, são aqueles parmesão, né, gorgonzola. Então, esses queijos, eles têm uma quantidade exageradíssima de sal, tá? O queijo coalho, quando você consome, geralmente, Marcos, eu acho tão engraçado, quem é hipertenso, né, esses que fazem real controle alimentar de sal, eles têm um paladar muito aguçado para perceber a pequena adição de sal que foi feita naquele alimento. Eles já percebem, né? Então, o queijo coalho nosso, ele tem sim uma quantidade maiorzinha de sal, porém, né, em uma fatia fina, ele não chega nesse sinalzinho vermelho acima de 20%. Ele está lá entre 5% a 20% da quantidade de necessidade diária, né? Então, assim, o que é que eu oriento? Existem alguns queijos que eles têm uma menor adição de sal, né? É só você procurar que tem o queijo coalho com menor adição de sal. Tá certo? Ok, abraço aqui o nosso amigo Gregório Neto, ele colocou aqui no Facebook: bom dia, esse programa é bom todo. Isso é uma mensagem subliminar. Porque o Gregório Neto, ele é representante das linguiças bom todo aqui no Seridó. Entendi agora. Então, a propaganda aí em forma de elogio, né? Acabando. Gregório, depois você manda a linguicinha para mim, viu, Gregório? Já viu que Marcos gosta, né? A linguiça do bom... Eu não vou dizer que é a linguiça do Gregório, né? A linguiça bom todo que ele vende, rapaz, é maravilhosa, viu, Gregório? Forte abraço aí para o Gregório Neto. Isabel, onde é que a gente encontra aqui em Caicó? Marcos, vocês me encontram lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, tá? Na sala 204. O telefone para contato é 9604-0655. E meu Instagram é nutricionista.isabelle, com 2 L's e 1 I. Tá? Obrigado, até segunda-feira. Ei, Marcos, muito obrigada. Um beijão a todos vocês. Espero que tenham gostado do programa. 7h09. Volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira.